Bom, continuamos a nossa conversa sobre o Simples Nacional. Nessa aula, nós vamos examinar, os tributos e contribuições, tá? Que são incluídos no recolhimento unificado. Nós já vimos que a Lei Complementar 123 trata do Simples Nacional no artigo 12, dizendo o seguinte, que fica instituído o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional. E nós já temos visto nas outras aulas que os impostos que vão estar, embutidos aqui no recolhimento unificado é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IPI, no âmbito estadual também entra o ICMS, o ISS, não é? Tá? Temos ainda, as contribuições patronais previdenciárias, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, não é verdade? E temos ainda a contribuição a título de PIS, PASEP. Então, todas elas vão ser substituídas, não é verdade, por um recolhimento unificado. Esse percentual aqui, ele varia conforme a receita acumulada nos últimos 12 meses. É um percentual que incide sobre a receita bruta mensal, mas que esse percentual é determinado pela receita acumulada nos últimos 12 meses que antecederam aquele mês em particular. Lembrar também, aí eu vou mudar a cor da caneta aqui para vermelho, tá? Lembrar, será que eu mudei? Mudei, só fiz uma bagunça. Que no caso de construção civil, paisagismo, não é? Limpeza, conservação e vigilância, as CPPs são pagas separadamente, elas não estão embutidas nesse recolhimento unificado. E o artigo 13, tá? Vai nos dizer que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante um documento único de arrecadação, tá? Num DARF do Simples, vai haver o recolhimento unificado dos seguintes impostos e contribuições: imposto de renda da pessoa jurídica, imposto sobre produtos industrializados, no caso, aí o IPI, observando que existe aqui uma ressalva. A gente vai já chegar nessas ressalvas, tá? Então, no caso do IPI, também está no Simples. A contribuição social sobre o lucro líquido está embutida no recolhimento unificado. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, observando também essa exceção que nós vamos ver adiante aqui no inciso 12 do parágrafo 1º do artigo 13. Então, COFINS está no recolhimento unificado. Também está no recolhimento unificado a contribuição para o PIS/PASEP, observando também o disposto no inciso 12 do parágrafo 1º, tá? Também está embutida no recolhimento unificado do Simples Nacional o que ele chama aqui de contribuição patronal previdenciária. Então, aqui nós vamos ter os 20%, o seguro, contra acidente de trabalho ou riscos ambientais do trabalho, RAT, SAT, GIL-RAT. Também os 15% sobre a nota da cooperativa de trabalho. Também os 2,5% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, mais aquele SAT substituto de 0,1. Tudo isso aqui vai ser, substituído. Isso aqui é o grupo das CPPs, contribuições patronais previdenciárias, vão estar sendo pagas, em vez de gerar uma GPS separada, elas vão estar sendo substituídas pelo percentual, tá, sobre a receita. Então, a contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, contribuição esta prevista no artigo 22 da Lei 8.212, exceto no caso de micro e EPP, que se dedique às atividades de prestação de serviços do parágrafo 5º-C, que são as construtoras, as empresas que executam obras de construção civil, paisagismo, decoração de interiores, limpeza, conservação e vigilância, que essas continuam pagando a CPP separadamente, tá?
Também está embutido no recolhimento unificado do Simples o ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Também o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, está embutido no recolhimento, né, unificado aí do Simples. Agora, o recolhimento na forma unificada não exclui a incidência de impostos ou contribuições. Isso é óbvio, nós sabemos que as empresas não pagam só imposto de renda, IPI, ICMS, ISS, CPP, COFINS, Contribuição Social e PIS/PASEP. Existem vários outros impostos e outras contribuições. Esses outros impostos e contribuições, tá, que não foram referenciados lá no artigo 13, tá, vão continuar a ser pagos por essa empresa separadamente, conforme pagam as demais empresas não optantes pelo Simples. Então, nos diz o parágrafo 1º, o recolhimento na forma desse artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devido seja na qualidade de contribuinte ou de responsável, em relação aos quais a microempresa e a EPP vão observar a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Então, de forma simples, o que ele diz aí? As micro e EPP optantes pelo Simples vão continuar a recolher todos esses impostos e contribuições que estão aí listados no parágrafo 1º, seja porque são contribuintes, seja porque são responsáveis pelo recolhimento. Então, ME e EPP, embora do Simples, continua pagando o IOF. Continua pagando imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. Continua pagando, caso se dê o fato gerador, né, o imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Continua pagando o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, tá? Continua pagando o imposto de renda relativo a rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, tá? Esse aqui, ele é pago de forma definitiva, tá? Na fonte, tá? E depois não adianta, a empresa não pode entender que por ser imposto de renda ela não vai pagar sim o imposto de renda, tá? Sobre os rendimentos ou ganhos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, os ganhos líquidos, né, auferidos nessas aplicações. Também essa empresa, seja microempresa ou EPP optante pelo Simples, vai continuar a pagar o imposto de renda relativo a ganho de capital auferido na alienação de bens do ativo permanente. Alienou bens do ativo permanente, teve ganho de capital com essa alienação, vai pagar 15%, tá? Sobre o ganho de capital, e depois não adianta reivindicar que é ME ou EPP do Simples para reaver esse valor. Não, essa tributação continua sendo devida, tá? Esse imposto de renda sobre ganho de capital na alienação de ativo. Também hoje não existe mais, mas na época em que se pagava a CPMF, mesmo a empresa sendo optante pelo Simples, né, nacional, continuava a pagar a CPMF. A ME/EPP do Simples continuam pagando a contribuição para o FGTS, tá? Continuam ainda obrigadas a descontar a contribuição dos seus empregados, dos avulsos que lhe prestam serviço, também, né, dos contribuintes individuais, inclusive do empresário. Então, a empresa, enquanto responsável, vai continuar descontando e recolhendo a contribuição devida pelo trabalhador, a contribuição devida, tá, pelo empresário na qualidade de contribuinte individual. Então, a empresa desconta do sócio, que é um contribuinte individual, e está obrigada a continuar recolhendo na GPS a contribuição previdenciária que ela descontou, tá? Aqui só uma ressalva, por que eu falo em contribuição previdenciária? Porque apesar de ser uma contribuição realmente para a Seguridade Social, ela vai mesmo, essa contribuição do segurado vai mesmo para a Previdência. Então, não é um erro chamá-la de contribuição previdenciária. Bom, a empresa continua pagando, tá?
o imposto de renda que foi retido na fonte. A empresa faz pagamento, retém imposto de renda sobre o valor daquele pagamento ou crédito que efetuou a pessoa física. Essa retenção na fonte, a empresa, mesmo sendo do Simples, continua obrigada a pagar. A empresa do Simples, ela paga, lembra aquele artigo, parágrafo 1º, inciso 12, que foi referenciado lá atrás? Quando for PIS, PASEP, COFINS e IPI sobre a importação de bens e serviços, esse pagamento aí de COFINS, PIS, PASEP e IPI sobre a importação não está embutido no recolhimento unificado do Simples, tá? Embora COFINS, IPI e PIS, PASEP estejam no recolhimento unificado, especificamente, tá? Esse pagamento aí de COFINS, IPI e PIS, PASEP sobre importação não está embutido no recolhimento unificado, continua sendo pago em separado, tá? Também continuará sendo pago separadamente o ICMS. Vejam que o ICMS está na alíquota unificada, mas não são todas as operações que geram ICMS que vão permitir que esse imposto fique embutido, integre o recolhimento unificado. Existem situações em que as ME e EPP estão pagando o ICMS, por quê? Porque é um ICMS devido por outrem, sendo a ME e a EPP apenas substitutas tributárias. Então, se há ali uma substituição tributária, é um ICMS que foi gerado tendo em vista, tá? Esse mecanismo é devido por outro, mas é pago pelo substituto tributário, é recolhido pelo substituto tributário. Aí a microempresa e a EPP, enquanto substituta tributária, continuam pagando. ME e EPP, substitutos tributários no que concerne ao ICMS, vão ter que recolher, sim, esse ICMS em separado. Também, se for um ICMS devido por terceiro, tá? E a legislação estadual ou distrital obrigue a ME ou a EPP a recolher, né, a ME ou a EPP não, obriga as empresas em geral a recolher esse imposto devido por terceiro, a ME ou a EPP, por se tratar de ICMS devido por terceiro, também vão ter que pagar, tá? Vão ter que recolher. Também, se houver diferença... não, aqui ainda não é a diferença entre a alíquota interna, né, e a alíquota interestadual. Então, aqui é o seguinte, trata-se de ICMS devido na entrada no território, né, do Estado ou do Distrito Federal de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados, bem como de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Então, na entrada de petróleo, combustíveis, energia elétrica no território estadual, o ICMS que for devido sobre essas operações, continuará sendo recolhido em separado, sem integrar o recolhimento unificado do Simples. Vamos lá. Também continua sendo pago em separado o ICMS quando for um pagamento tendo em vista uma operação de desembaraço aduaneiro. Então, esse ICMS continua sendo recolhido sem integrar a alíquota lá unificada do Simples. Ele é recolhido em separado. Também recolhe em separado o ICMS quando a empresa, a micro EPP, estiver movimentando mercadoria, tá adquirindo ou mantém, em estoque essa mercadoria sem nota fiscal. Então, se verifica que é uma microempresa que tem no seu estoque mercadoria sem nota fiscal. Nesse caso, ela vai ter que pagar o ICMS, sim, sobre a aquisição, a manutenção e estoque dessa mercadoria. Também vai ter que pagar o ICMS separado quando, executar uma operação ou prestação desacobertada de documento fiscal. Então, está movimentando mercadoria, vendeu uma mercadoria, está movimentando essa mercadoria sem nota fiscal, vai pagar o ICMS, sim, separadamente sobre o valor daquela mercadoria, sem que esse pagamento possa ser embutido no recolhimento unificado do Simples. Também, quando existir regime de antecipação de recolhimento de ICMS,
na operação que envolva aquele bem, né, ou mercadoria em especial, tá, que foi adquirido em outro estado ou Distrito Federal. Então, esse ICMS devido, né, sobre essas operações vai ter que ser pago separadamente também, tá? Então, não está incluído no recolhimento unificado. Também o ICMS, quando se trata de diferença de ICMS por conta de aquisição de mercadoria em outro estado ou no Distrito Federal, tá? Que são mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto e houver uma diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Então, né, se a mercadoria que vem de fora, ela tem um percentual de ICMS diferente, maior do que a alíquota, né, interna, a alíquota interna está embutida lá no Simples Nacional, mas quando se faz a comparação, a alíquota interestadual é maior, portanto, tá, essa diferença entre a interestadual e a interna está no Simples, mas a diferença vai ter que ser paga separadamente, tá? Também existe possibilidade de pagar ISS separadamente, como fazem as demais pessoas jurídicas, quando se tratar de microempresa que está pagando aquele ISS na condição de substituta tributária, ou quando a micro EPP está retendo na fonte. Então, né, houve uma contratação de um serviço, a empresa contrata uma consultoria e paga o serviço e retém o ISS do consultor na fonte, tem que repassar esse ISS. Também é pago, né, separadamente, sem incluir no recolhimento unificado do Simples, o ISS na importação de serviços. Né? Vocês viram que ICMS no desembaraço aduaneiro também é pago separado. COFINS, PIS, PASEP, IPI, quando ocorre, né, importação, é pago separado. E aqui vem o ISS também sobre a importação de serviços, sendo pago em separado, sem ser embutido no recolhimento unificado, tá? E também se paga separadamente demais tributos de competência da União, Estados, Distrito Federal, municípios não relacionados nos incisos anteriores. Então, vai pagar o IPTU separado, IPVA separado, ITCD, ITBI, então, demais tributos de competência dos entes, nas várias esferas aí, que não tenham sido contemplados pela possibilidade de recolhê-los unificadamente, continuam a ser pagos normalmente, como fazem as demais pessoas jurídicas, tá? Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na fonte, né, na forma aí do inciso 5 do parágrafo 1º, será definitiva. Então, aquele imposto de renda, né, retido na fonte, calculado sobre rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, ele é recolhido separadamente e a tributação é definitiva, tá? Não se tem esse tipo de imposto de renda embutido no recolhimento unificado, tá? Microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não pagam contribuições destinadas a terceiros, a outras entidades ou fundos, tá? Então, aí diz que essas empresas optantes pelo Simples, elas ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive para entidades privadas do serviço social, que é aquele sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE, né? E de formação profissional vinculada ao sistema sindical, tá? E demais entidades de serviço social autônomo. Então, não pagam salário educação, não pagam INCRA, não pagam nada de contribuição para o Sistema S, não pagam, portanto, Fundo Aeroviário, nem Diretoria de Portos e Costas, né, que são as contribuições destinadas a terceiros. Bom, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, tá, do ICMS será calculada tomando-se por base as alíquotas
aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. Quando a gente verificar o percentual do ICMS embutido no recolhimento unificado, a gente vai verificar que ele é bem menor do que a alíquota cobrada normalmente das outras empresas no estado, tá? Então, quando eu vou exigir de uma empresa optante pelo Simples que pague a diferença do ICMS, tá? Eu vou verificar qual seria o ICMS normalmente pagos pelas empresas, né? Pago pelas empresas daquele estado, sem ser do Simples, e qual é o ICMS da alíquota interestadual. E eu vejo a diferença para exigir o pagamento por parte da micro EPP. Bom, existe um comitê gestor do Simples Nacional. Esse comitê gestor está lá no artigo 2º, a gente vai tratar desse artigo 2º mais adiante. Esse, comitê gestor, tá? Ele é vinculado ao Ministério da Fazenda, é composto por 4 representantes da Secretaria da Receita Federal, tá? Do Brasil, são os representantes da União no comitê gestor do Simples Nacional. Existem 2 representantes dos estados e Distrito Federal e 2 dos municípios. E esse comitê gestor do Simples Nacional, ele se ocupa dos aspectos tributários desse tratamento, diferenciado e favorecido que é garantido pela Lei Complementar 123 a microempresas e empresas de pequeno porte. Então, esse comitê gestor do Simples Nacional, ele disciplina a forma e as condições em que se atribui à microempresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, a qualidade de substituta tributária. Tá? Que a gente sabe quando ela é substituta tributária, aqueles impostos que ela deve recolher na condição de substituta continuam sendo recolhidos em separado. E o comitê gestor do Simples Nacional vai também disciplinar a forma e as condições em que vai ser estabelecido regime de antecipação do ICMS, conforme previsto lá no inciso 13 do parágrafo 1º. E nessas situações de antecipação do ICMS, vai continuar sendo feito o recolhimento separadamente, sem incluir esse valor de ICMS no recolhimento unificado, tá? Muito bem. São isentos de imposto de renda na fonte, tá? E na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, tá? Salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados, tá? Então, aqui existe isenção de imposto de renda e existe, no final do parágrafo, uma situação de não isenção, ou seja, continuam a pagar o imposto de renda, tá? Então, não há isenção de imposto de renda, esse imposto continua a incidir sobre prolabore, aluguéis, se a empresa pagar aluguel ao sócio, e serviços prestados pelo sócio, remuneração por serviços prestados. Aqui continua incidindo o imposto de renda. Mas, tá? Vai haver isenção de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste, os valores pagos ou distribuídos ao titular ou sócio. Então, valores pagos ou distribuídos efetivamente aos sócios, por exemplo, a título de lucro, distribuição de lucro, tá? Distribuição de lucro não gera imposto de renda, no caso aí, tá? Do artigo 14. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata a Lei 9.249, sobre a receita bruta mensal no caso de antecipação de fonte ou da receita bruta total anual quando for declaração de ajuste.
subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período. Então, aqui, o valor, por exemplo, do lucro distribuído, esse valor não vai ter incidência de imposto de renda, mas existe uma limitação, existem alguns condicionantes para essa distribuição de lucro não gerar o imposto de renda, tá? E não se aplica, tá, essa limitação na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Então, quando o lucro está contabilizado e existe uma distribuição superior ao limite previsto na 9.249, tá? Então, efetivamente, a empresa auferiu o lucro, distribuiu aquele lucro, então não se aplica esse limite até o qual, né, não haveria a isenção e acima do qual o pagamento desse lucro geraria, né, a tributação para fins de imposto de renda. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, tá? Bom, o artigo 16, ele vai nos falar sobre a opção da pessoa jurídica pelo Simples Nacional. Essa opção, uma vez feita, ela é irretratável para todo o ano calendário. Não pode a empresa optar pelo Simples e no meio do caminho dizer o seguinte: eu não gostei da sistemática do Simples, eu quero sair, eu quero pedir exclusão do Simples. Não. A exclusão por opção é só a partir do ano calendário seguinte. Então, a opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de micro ou EPP, tá, vai ser estabelecida, né, em ato do comitê gestor, isso já foi feito e é irretratável para todo o ano calendário, tá? E o que é microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de optar pelo Simples? É aquela cuja receita bruta no ano calendário anterior ao da opção esteja dentro dos limites de R$ 360 mil microempresa, R$ 3.600.000 a empresa de pequeno porte. Então, quando uma empresa ela não era do Simples, ela quer optar pelo Simples, então ela não era do Simples em 2013, ela quer ser optante do Simples a partir de 2014. Para fazer essa opção pelo Simples, para 2014, tem que examinar o patamar de receita obtido no ano anterior, de 2013, e verificar. No ano inteiro, ela teve até 360 mil, vai poder ser do Simples como microempresa. Ela teve mais de 360 mil no ano de 2013, mas teve até 3.600.000 de receita em 2013, então ela vai poder optar pelo Simples no ano de 2014 como EPP, tá? A opção pelo Simples Nacional implica a aceitação de sistema de comunicação eletrônica destinado, dentre outras finalidades, a cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, exclusão do regime e ações fiscais. Então, quando a empresa opta pelo Simples, ela vai aceitar um sistema de comunicação eletrônica. Ela vai ter que verificar lá no portal do Simples, ela vai ter que verificar, né, via internet, tá, se tem algum tipo de intimação, se foi indeferida a sua opção, se foi, né, houve um ato que a excluiu do Simples, tá? Então ela vai ter que verificar notificações e intimações nos sistemas eletrônicos via internet e também avisos em geral vão ter que ser checados via internet lá no portal do Simples Nacional. Esse sistema de comunicação eletrônica, ele é regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional e as comunicações vão ser feitas por meio eletrônico lá no portal do Simples, dispensando-se publicação dessas comunicações em diário oficial e dispensando-se também envio por via postal às empresas. E a comunicação vai ser considerada, né? Essa comunicação lá no portal eletrônico vai ser considerada pessoal para todos os efeitos legais. A ciência por meio do sistema eletrônico, tá? Com utilização de certificação digital ou de código de acesso, a empresa, né, para acessar o portal do Simples lá, para ter acesso no site lá
a comunicações, a intimações, ela vai ter esse certificado, esse código, e quando ela acessa com esse certificado digital, por exemplo, tá, a ciência dessa intimação eletronicamente vai ter validade, tá? Porque foi feita com código de acesso ou com o certificado digital da empresa. Essa comunicação se considera realizada no dia em que a empresa fez a consulta eletrônica. Ela consultou eletronicamente a comunicação que consta lá do portal, ela foi, portanto, cientificada naquela data, tá? E na hipótese da empresa fazer esse acesso num dia não útil, ela acessou o portal num dia não útil, a comunicação vai ser feita no primeiro dia útil seguinte ao acesso, tá? Essa consulta, ela vai ser feita, ela tem que ser feita em até 45 dias contados da data da disponibilização no portal ou em prazo superior, se assim for estipulado pelo Conselho Gestor, sob pena de ser considerada automaticamente realizada quando terminar esses 45 dias. Então, a empresa, né, ela aceitou eletronicamente, mas ela não quer saber do portal, ela não acessa, né, não usa o certificado dela, não usa o código de acesso para nada, porque não, se eu for intimada eu não quero ver, nem adianta. Porque se houver uma comunicação postada lá no portal, incluída no portal, mesmo sem a empresa acessar, 45 dias transcorridos, a empresa é dada como cientificada daquela comunicação. Enquanto não se regulamentar toda essa forma, né, de cientificação via sistema eletrônico, via acesso, né, ao portal, tá? Os entes federativos podem utilizar sistemas de comunicação eletrônica com regras próprias. Como nós já temos, né, esse portal, ele já está funcionando, tá? A empresa já vinha funcionando, quer optar pelo Simples. Em que momento ela tem que fazer isso? No início do ano, até o final de janeiro, até o último dia de janeiro, a empresa faz a opção pelo Simples, aí já fica valendo desde o primeiro dia daquele ano calendário, ok? E se uma empresa inicia as atividades e já quer ser, né, optante do Simples desde o início das suas atividades, ela vai poder fazer isso. A opção produz efeitos a partir da data do início da atividade, desde que exercida, né, conforme regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Vão ser consideradas inscritas no Simples Nacional quando ele começou, né, a produzir seus efeitos em 1º de julho de 2007, aquelas microempresas e empresas de pequeno porte que já eram regularmente optantes pelo Simples Federal anteriormente existente. Vocês lembram que a gente conversou? Primeiro Simples Federal, depois Simples Nacional. Então, as empresas que eram do Simples Federal passaram a ser do Simples Nacional. Só não aconteceu isso com aquelas que estivessem impedidas de optar, tendo em vista alguma vedação que foi trazida pela Lei Complementar 123, tá? O Comitê Gestor regulamentou essa opção automática, né, que fez com que as empresas do Simples Federal passassem para o Simples Nacional, ok? O indeferimento da opção pelo Simples Nacional é formalizado mediante ato da administração tributária, sendo também regulamentado pelo Comitê Gestor. Então, a empresa ela faz a opção pelo Simples, essa opção pode ser indeferida pela Receita Federal, enfim, e daí, né, a empresa vai poder reivindicar, tá, por não ter sido aceita a sua opção pelo Simples. E depois vê isso mais adiante. Ficamos até aqui. Próxima aula ainda estaremos conversando sobre o Simples Nacional. Até lá!